Fala aí galera, beleza? Meu nome é Marcos e seja muito bem-vindo à aula 2 do nosso curso de Java. Então na aula passada a gente aprendeu como que a gente consegue imprimir caracteres na tela e agora nessa aula aqui eu vou ensinar para vocês o que são variáveis e como que a gente utiliza ela na linguagem Java. Se você tiver visto isso na escola já, as variáveis elas são letras, símbolos, onde a gente consegue guardar um valor dentro dela. No caso da matemática, você lembra que a gente consegue colocar números, por exemplo, x é igual a 5, y é igual a 2. Aqui na programação funciona quase do mesmo jeito, só que além de números a gente consegue colocar muito mais coisas dentro das variáveis. Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns exemplos. Nós temos a variável do tipo string. Então, o que é uma string? Uma string é uma cadeia de caracteres. Na aula passada, a gente imprimiu na tela uma cadeia de caracteres. A mensagem olá, como vai você? Ela é uma variável do tipo string. Só que ali no caso a gente já estava printando direto na tela. Nós temos também variáveis que conseguem guardar números, como por exemplo as variáveis do tipo integer, que consegue guardar números positivos e negativos inteiros. Nós também temos a variável do tipo float, que consegue guardar números quebrados, por exemplo 5.2 ou 6,4. A gente tem diversos tipos de variáveis para guardar diversos tipos de valores. Aqui no slide eu coloquei um exemplo, vocês podem estar olhando depois também. Vamos direto para o código, porque essa parte aqui eu acho que é uma parte um pouco mais prática. Vou mostrar para vocês aqui no meu IntelliJ, que nessa aula eu quero que vocês criem aqui, cliquem com o botão direito, vá em New e coloque uma Java Class. E aqui a gente vai colocar assim, aula 02, tipos de variáveis. E agora a gente precisa colocar o public static void main para fazer essa classe ser uma classe executável. Então vamos lá, public static void main, entre parênteses, string, args, e pronto. A gente já consegue fazer essa classe rodar agora no Java. Então aqui, como que é a nomenclatura para a gente criar variáveis no Java? Para criar uma variável no Java, a gente primeiro tem que colocar o tipo dela. No caso, se eu for criar uma variável do tipo string para armazenar uma cadeia de caracteres, eu faço da seguinte maneira. S maiúsculo, string. Faço desse jeito aqui. Em seguida, eu vou colocar o nome dessa variável. E o nome da variável tem que ser alguma coisa que informe para o programador o que essa variável faz. Não é legal a gente colocar, por exemplo, variável com nomes aleatórios, tipo variável número, variável x, y. O legal é a gente colocar exatamente o que essa variável vai guardar, para ficar mais fácil não só para a gente ver no futuro, mas para os próximos programadores que mexerem no nosso código também. Por exemplo, se eu quiser armazenar uma mensagem de bom dia, o ideal é que eu coloque o nome da variável como sendo mensagem de bom dia, por exemplo. Aqui a gente vai colocar o nome da variável, mensagem de bom dia. Perceba que o nome da variável ela tem que ser tudo junto, então ela não pode ter nenhum espaço aqui, por exemplo, mensagem espaço de bom dia, porque o Java já vai identificar que tem erros aqui. Então a variável ela não pode ter nenhum espaço, e para denominar as palavras dentro dessa variável, a gente precisa colocar as letras em maiúsculo, com exceção da primeira palavra. Então ficaria mensagem, tudo minúsculo, de bom dia, aí a primeira letra seria maiúsculo. Então a gente utiliza dessa maneira para criar variáveis no Java. Se a gente não quiser guardar nenhum valor nessa variável, a gente consegue dar ponto e vírgula. Aí a gente só declarou ela, mas não colocou nenhum valor dentro. Mas a gente pode também já declarar uma variável colocando um valor dentro dela. Para fazer isso a gente coloca aqui antes do ponto e vírgula espaço igual. Em seguida, a gente coloca entre aspas, que é uma variável do tipo string, então ela aceita texto, o valor dessa variável. Então, a gente pode colocar olá, vírgula, como vai você. Olha só que legal. Então, a gente colocou aqui o valor dessa variável já, e agora essa variável já está preenchida. A gente pode, inclusive, querer mostrar essa variável na tela. Para mostrar uma variável na tela, então, a gente coloca system.out .println e aqui a gente coloca mensagem de bom dia. O IntelliJ ele já completa para a gente, então se a gente apertar Enter ele já vai completar e aí a gente pode colocar o ponto e vírgula. Então para rodar essa classe a gente precisa vir aqui nessa linha aqui, na linha 4 onde tem esse play, apertar aqui e apertar no Run. Aí ele vai buildar essa classe aqui e vai mostrar o resultado para a gente. Olha só, ele acabou de rodar aqui. Então ele mostrou na tela a mensagem olá, como vai você? Se por um acaso a gente precisasse criar alguma variável e colocar o valor dela logo em seguida, então a gente pode fazer isso também.
Então a gente poderia pegar tudo isso aqui e apagar. Então a gente criou uma variável, só que não colocou nenhum valor dentro dela. Mas observe que só de tirar o valor da declaração, ele colocou aqui que a variável não foi inicializada. Então a gente precisa de alguma maneira inicializar ela. Uma outra linha, se eu pular aqui, eu posso colocar mensagem de bom dia é igual a olá, como vai você? Então eu posso vir aqui, olá, como vai você? Fazendo isso, eu declaro uma variável numa linha e na outra linha eu já atribuo o valor a ela. Então com isso eu vou conseguir mostrar a mensagem na tela da mesma maneira que eu mostrei aqui embaixo. Se a gente rodar, a gente vai obter o mesmo resultado aqui. Então basicamente é isso na criação de uma variável. Agora, depois que a gente viu como que cria uma variável no Java, agora eu gostaria de mostrar para vocês os tipos primitivos. Os tipos primitivos são tipos de variáveis que já vêm com o Java e muitas vezes vêm com diversas outras linguagens de programação. Eu abri aqui no Google Imagens então para mostrar para vocês. Se eu colocar tipos primitivos do Java, já vai aparecer aqui para a gente. Nessa imagem aqui abaixo a gente consegue verificar os tipos primitivos do Java e esses tipos primitivos se dividem em 4 categorias. A gente tem a categoria de tipos primitivos lógicos, eu vou mostrar para vocês em seguida, os literais, os inteiros e os reais. O primeiro tipo são variáveis do tipo booleana. Variáveis do tipo booleana, elas são variáveis que conseguem guardar o valor de true ou false, ou seja, ele só consegue conter 2 valores. Se a gente voltar aqui no Java, a gente consegue declarar elas da seguinte maneira. Então a gente vai colocar tudo em minúsculo, boolean. Em seguida, o nome da variável, a gente pode colocar, por exemplo, funcionário. Por exemplo, se a gente estivesse no programa de cadastro de pessoa e a gente quisesse denominar se essa pessoa é funcionário ou não, a gente poderia ter uma variável assim. E em seguida, a gente consegue declarar um valor para ela. A gente pode declarar como true, que do inglês é verdadeiro, ou a gente também consegue declarar como false. Então, a gente pode colocar assim, false. E a variável do tipo booleano ela consegue armazenar esses 2 valores. Os tipos primitivos do Java, eles ficam com essa cor laranja aqui quando a gente declara ele. Você pode ver que string ele não é um tipo primitivo, embora ele já venha no Java. Um dos indicativos é ele já começar com uma letra maiúscula, enquanto os tipos primitivos não começam com letra maiúscula. E outro também é pela cor que eu disse previamente também. Agora voltando aqui para a tabela, a gente tem os tipos literais também. Então, o tipo literal a gente tem o char. Então, o char a gente consegue declarar ele colocando char, letra. E aqui a gente consegue colocar, entre aspas, simples, a letra. Então, por exemplo, E. O char, diferente de uma string, que é uma cadeia de caracteres, o char ele é só um caractere. E, além disso, ele não é declarado com aspas duplas, ele é declarado com aspas simples. Então, essa é a diferença principal do char e da string. A gente tem também os tipos inteiros. Então, os tipos inteiros eles são variáveis que conseguem armazenar números inteiros, ou seja, números que não são quebrados, por exemplo, 10,5 ou 11,2. Então, é uma variável que só consegue armazenar números inteiros, como, por exemplo, 100, 200, 39. Então, aqui ele explica que a gente tem 4 variáveis. A gente tem variável do tipo byte, short, int e long. A principal diferença é o valor máximo que esse tipo de variável consegue armazenar. Então você pode ver aqui que o byte ele só vai até 127. Então eu não posso armazenar um número maior que esse. O short ele só vai acima de 32.000. O int não vai acima de 2 milhões. E o long é o tipo primitivo de inteiro que a gente consegue armazenar um valor muito alto. Se a gente quiser armazenar um valor bastante alto, a gente utiliza o long para isso. Mas na maioria dos casos, o int já vai ser o suficiente. Eu vou declarar aqui alguns valores. Vou colocar aqui então byte, test byte é igual, vamos colocar 120. Aí você pode ver que ele não deu erro. Vamos colocar aqui o short agora. Test short é igual a, vamos colocar 15.000. Legal. Vamos colocar o int agora também. Test int. Vamos colocar aqui um valor bem alto, como por exemplo 1 milhão. Legal, e agora vamos colocar o long. Long, test, long. É igual a, vamos colocar um valor bem mais alto, como por exemplo 999.999.999. Então, um valor super alto aí. Só que aí quando a gente vai declarar uma variável do tipo long, a gente não pode colocar só o número. A gente precisa chegar aqui no final e colocar a letra L, para simbolizar para o Java que isso daqui é um long. Outra coisa legal que eu queria mostrar para vocês aqui também, é que para ficar mais fácil a leitura de números, quando a gente está declarando variáveis assim, a gente consegue colocar o underline também.
Então, para separar entre três casas decimais, a gente consegue colocar assim, 1, 2, 3, e aqui a gente consegue colocar o underline, que a gente conta 1, 2, 3, underline de novo, e desse jeito o Java ainda entende que é 1 milhão, porém para nós humanos fica mais fácil de entender por causa do underline, então a gente batendo o olho já sabe que isso aqui é 1 milhão. Se a gente fosse fazer isso aqui nessa variável aqui de baixo, vamos pular de 3 em 3 aqui, 1, 2, 3, underline, 1, 2, 3, underline. Então a gente sabe que esse número aqui é um número muito grande e a gente consegue ter uma noção muito melhor por causa desse underline aqui. E por fim a gente tem dois tipos primitivos que são para guardar valores reais. Então a gente tem o float e o double. Então vamos voltar aqui no IntelliJ, vou declarar uma variável do tipo float. Então float a gente pode colocar, por exemplo, um valor monetário, tipo saldo bancário. E aqui a gente consegue colocar, por exemplo, R$ 540 e 32 centavos. Aí a gente consegue dar o ponto e vírgula, mas ele vai mostrar que tem um erro aqui. Esse erro é similar ao erro do long aqui. No final, quando a gente está declarando um float, a gente precisa colocar no final o fzinho aqui do float. Então a gente pode declarar um double também, double. Nesse double a gente consegue colocar uma variável, por exemplo, limite cartão. Limite cartão é igual a, vamos colocar aqui um limite de R$ 50 mil. 50, colocar o underline aqui para ficar mais fácil a visualização, 50, ponto, e aqui a gente consegue colocar, por exemplo, 68 centavos. E aqui no final do double a gente precisa colocar também o D. A gente não pode colocar o F, porque o F é quando é float, e quando é double a gente precisa colocar o final como D para não dar nenhum problema. Então, qual que é a diferença do float e do double? A diferença basicamente vai ser no tamanho. O float ele consegue chegar num valor um pouco menor e o double consegue chegar num valor maior. Então aqui ó, ele até mostra que o float ele consegue chegar até esse valor aqui e o double ele consegue chegar num valor muito maior. Essa é a principal diferença dos dois. Dos tipos primitivos era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Então na aula que vem a gente vai aprender agora sobre o encapsulamento desses tipos primitivos. Então até mais, pessoal!